Bem, bom dia a todos. Acho que tivemos hoje uma manhã de bom debate, né, de temas muito importantes, todos que foram aqui abordados. Me cabe, então, fazer o último grande expediente. E eu opto em fazê-lo de acordo com a pauta do dia, né? Que a pauta do dia, nós sabemos, é a decisão que está para ser tomada em Brasília. Os temas todos que foram abordados aqui, e eu destacaria o da saúde, pela gravidade que é, e o termo exaustão que estamos vivendo, né, pela gravidade, 4.000 cirurgias sendo aguardadas e tantas outras coisas. É um termo que foi usado numa carta que eu pretendo ler para vocês. É uma carta aberta que foi direcionada para a ministra Carmen Lúcia, porque é exaustão o que nós estamos vivendo com essa falta de recursos para a saúde, com 20 anos sem atualização da tabela do SUS. Ontem também vimos na reunião, vereadora Denise, o tempo que que o governo não vem cumprindo o que determina a Constituição em razão de recursos na área de educação, né? Então, o discurso tem sido de que educação deve ser prioridade, mas os recursos não têm chegado. E tudo isso, em algum lugar, o dinheiro foi sendo colocado, especialmente na corrupção, né? Eu estive ontem à noite nas manifestações, acredito que não tenha sido o número esperado pelos organizadores, mas tinha uma boa energia lá. Comentava com o vereador Edson da Rosa que as pessoas me disseram que bom ver a Câmara aqui, né? O vereador Neri também vi de longe, não conversamos. O vereador Périco esteve, mas não nos encontramos. Uma coisa que me chamou a atenção, 100% das pessoas com quem eu conversei, e eu conversei com bastante pessoas, se referiam à impunidade. No final, quando uma pessoa pegou o microfone, até houve algum grito em razão, assim, defendendo a prisão do presidente Lula, mas, assim, 100% das pessoas que eu conversei estão preocupadas com a questão da impunidade. E eu trago aqui algumas falas que todos podem encontrar na internet, que é o que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, fala, né? Então, uma parte técnica, e nós selecionamos coisas bem simples, de fácil compreensão. Então, ela diz, a revisão da decisão do STF, Superior Tribunal Federal, ameaça a segurança jurídica e a confiança da população. Ela coloca o seguinte, ela sustenta que a revisão ou a revogação da decisão da Corte sobre a execução da pena após condenação em segunda instância significaria uma ameaça não só à efetividade do sistema penal, como à segurança jurídica e à confiança da população, na estabilidade e coerência das decisões da Suprema Corte. Ela ainda coloca que põe em xeque a seriedade do sistema jurídico pátrio. Ela coloca, abre aspas, desde 2016, criminosos de colarinho branco têm sido presos após afirmada em juízo de segunda instância sua culpa, algo que antes não acontecia, basicamente em razão da capacidade financeira de réus mais afortunados de arcar com a interposição sucessiva de recursos contra as respectivas condenações, protraindo ao máximo no tempo o trânsito em julgado até o atingimento da prescrição. E hoje de manhã, não sei quem escutou na Rádio Caxias, o Renato Henrich destacou a coluna de um jornal nacional, assim, acho que era de São Paulo, eu não lembro o nome do colunista, que dizia que isso só começou a ser tratado quando atingiu o primeiro andar. Porque no segundo andar, porque no primeiro andar
se eu não me engano, o número é de 4 a cada 10 presos não estão condenados. Então, eles estão lá como presos provisórios, né? Então, os que estão condenados já em segunda instância, que passaram por um juiz e que passaram por um colegiado, está sendo repensado. E o que está lá esperando? Permite uma parte, vereadora Paula. Pois não, vereador, de imediato. Vereadora Paula, eu estava observando assim, atentamente a entrevista do ministro Edson Fachin, que ele não deixa de ser um gaúcho, né? O estilo dele de falar e tudo, né? Bem de gaúcho, assim. E ele tem posição muito clara com relação a isso, né? Foi um dos que liderou o processo para que as condenações a partir do 2º grau, elas passassem a ser exercidas. Mas eu percebi assim que, na medida que eles tomaram uma decisão, fizeram um corte radical, tanto que a ministra Rosa Weber disse 56 hábeas que ela teve que analisar, 55, 54 ela denegou, por conta da decisão colegiada. E ela por respeitar a decisão colegiada. Mas a gente percebe, por exemplo, assim, e não vamos falar do caso do Lula, porque está toda essa polarização por causa da questão do Lula, os contras e os a favor, né? Mas pegando a situação de um condenado em 2º grau, não por unanimidade, por exemplo, 2-1, né? Teve lá uma turma, se reuniu, 3 ministros, deu 2-1. Significa tinha divergência. Então, portanto, eu não sei se hoje à tarde eles não vão querer sair por essa tangente. Não vai beneficiar o Lula, porque o Lula é o 3-0, né? Mas outros presos, né, que de repente tu tem dúvidas, ou então se acaba com o 3º grau de jurisdição, né? E o Brasil ainda criou o 4º grau de jurisdição, que virou o Supremo, por conta dessa coisa maluca, que é o fórum privilegiado. O Supremo virou um 4º grau de jurisdição. Então, a primeira coisa que teria que acabar é com o fórum privilegiado, né? E que a Corte Constitucional efetivamente seja uma Corte Constitucional, como nos Estados Unidos, já que esse é o modelo, né? Esse é o modelo, e que se esgote as questões todas no STJ mesmo, né? No STJ, pronto, no 3º grau, mas dependendo do tipo de condenação, né? E agora, eu concordo plenamente com Vossa Senhoria, né? Só consegue acessar o 3º grau quem é abonado, bons advogados. Mais de 200 mil presos provisórios no Brasil, esperando sentença há 3, 4, 5 anos. Para esses não tem justiça, né? A justiça é bem seletiva, concordo com Vossa Senhoria. Mais uma desigualdade extrema nesse país, cheio de desigualdades, né? Em relação a essa questão da 4ª, a ministra cita assim, a execução de uma sentença após 4 instâncias judiciais é um exagero que aniquila o sistema de justiça, exatamente porque uma justiça que tarda é uma justiça que falha. Exatamente. E, por fim, ela considera o julgamento desta quarta-feira um dos mais importantes da história da Suprema Corte. Na avaliação da chefe do Ministério Público Federal, que disse estar preocupada com o desfecho dessa sessão de amanhã, os ministros do Supremo Tribunal Federal irão julgar um de seus mais notórios e expressivos e importantes julgamentos. Então, são falas da ministra. Eu recebi uma carta que é de uma pessoa comum, um empresário de turismo de São Paulo, mas ele expressa, na minha opinião, o sentimento que muitos e muitos brasileiros estão tendo. Os meus, ele expressa. Ilustríssima senhora, eu me permito, então, vou ler para vocês. Ilustríssima senhora Carmen Lúcia, ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Prezada ministra, ouvi com atenção o seu pronunciamento. Uma declaração de líder para eu concluir, por favor. Declaração de líder da bancada do PSDB. Segue com a palavra a vereadora Paula Iores. Ouvi com atenção o seu pronunciamento. No exercício de minha liberdade de expressão, permita-me algumas ponderações. Os tempos que vivemos não são de intransigência e intolerância. Ao contrário,
Transigimos no cumprimento das leis e toleramos o intolerável, criminosos afrontando a sociedade. E aí que eu falo, o dinheiro da saúde que não está vindo, que não está atualizando a tabela do SUS, onde é que está? Em malas? Está na corrupção. Os tempos que vivemos são de exaustão. O cidadão comum que sustenta um Estado paquidérmico e ineficaz não suporta mais o império da corrupção e da impunidade. Não cabe serenidade diante do que vivemos. A palavra de ordem é firmeza. Devemos ser firmes no combate aos maus brasileiros que insistem em atentar contra o regime democrático. Diferenças ideológicas são comuns em sociedades plurais, e que bom que seja assim. Contudo, não se trata disso. O que vivemos nesse momento no Brasil vai além. Não é um embate entre aqueles que divergem do papel do Estado na economia ou coisa assim, mas sim entre os que defendem o Estado democrático de direito e aqueles que se colocam ao lado de uma elite política, que pretende criar categorias de cidadãos, dividindo a sociedade entre os que estão ou não ao alcance da lei. A liberdade democrática, de fato, deve ser exercida sempre, com respeito ao outro. A questão é que o cidadão vem sendo sistematicamente desrespeitado, e é hora de dar um basta. Aquele que defende ideias diferentes deve ser respeitado como um adversário. Porém, aquele que atenta contra o Estado de Direito, que desrespeita autoridades e que promove a cisânia, falta de harmonia, descrença e discórdia, para esse não cabe outra designação, que não seja a de inimigo do Brasil. A pátria merece respeito. E se é assim, não cabe alternativa. Lugar de criminoso, condenado é na cadeia. A violência não prospera onde prevalece a lei. Respeitosamente, esse senhor se chama Marcelo Porto. Bem, gente, é isso. Como eu referi ontem também, a gente fica... Uma família é segura quando os pais servem como continência, quando eles dizem o que é certo e o que é errado. Nós, como pais, somos os responsáveis por dar essa continência aos nossos filhos. Em dizer, isso não pode fazer, filho. E a gente não pode, assim, fazer de conta que diz, filho, não faz isso. A gente tem que dizer, não, isso não pode fazer. Ninguém fala que tem que espancar. Fala que tem que ser firme, firmeza, para a gente não deixar dúvidas para o filho do que ele tem que fazer e do que ele tem que cuidar, porque seria estar desrespeitando o outro. E é isso que a gente espera da Suprema Corte, que ela seja firme e que ela nos dê segurança, e não que ela nos deixe desacreditados e desesperançosos. O seu à parte, vereador Adiló. Obrigado, vereadora Paula, pelo espaço, e dizer que vou cumprimentar a Vossa Excelência por essa colocação. Pai e mãe bom para seus filhos é pai e mãe que sabem pôr limite. Educação se aprende em casa, o colégio instrui. E nós estamos hoje uma sociedade doentia porque se criou muito modismo. Todo mundo quer os seus direitos, as suas liberdades, esquece que o direito dele acaba onde começa do seu semelhante. Exato. E nós estamos vivendo um estado muito perigoso, está hoje a manifestação do comandante do Exército. Por quê? Porque se deu muita liberdade para a bandidagem. O Exército corre o risco, eu venho alertando, sair desmoralizado do Rio de Janeiro. Ele está lá há quase 60 dias e os bandidos estão desfilando, esnobando, exibindo as armas. Esse é o Estatuto do Desarmamento que muitos defendem ainda. Esta é a legislação benevolente com o marginal, esquecendo da sociedade de bem, que é a maioria e que precisa ser protegida. Criamos leis para proteger marginais ao longo dos anos. Então, realmente o Supremo Tribunal Federal hoje ele vai dizer que país nós queremos daqui para frente.
se é manter a impunidade para os grandes, se é manter o foro privilegiado para uma casta de políticos inescrupulosos, enfim, o país está assistindo atônito a esta situação. E lhe cumprimento por trazer esse tema. Obrigado pela parte. Obrigada, vereador. Vereador Chico. Obrigado, vereadora. Me preocupa muito, vereadora, quando nós perdemos a referência. E como exemplo tem a família, e como referência sempre é o pai e a mãe. E quando falha o pai e a mãe, e o filho não tem essa referência aí, acontece o que acontece com todos os problemas de família, de a pessoa se revoltar, de ir para a droga, para o alcoolismo, tudo quanto é coisa. Muito semelhante acontece quando a gente perde a referência na comunidade também. Quando a gente perde a referência, que eu acreditava que era o STF, a suprema referência, e essa está falhando, ou vai vir a falhar, se acontecer isso aí, o povo vai perder a referência. Aí o medo é o que o povo vai poder fazer, o que ele vai fazer, porque o povo brasileiro é um povo, sim, acomodado, mas ele tem um limite, porque o limite acaba quando ele perde a referência. Aí acontece tudo. E possivelmente a gente pode, daqui um pouco, ter um gravíssimo problema em razão da atitude que eles podem tomar na data de hoje. Então, foste feliz trazer esse assunto, porque ele é extremamente preocupante para a nossa comunidade toda. Parabéns, vereadora. É isso. Muito obrigada, então. E agora nos resta fazer uma oração, né, coletiva, que Deus ilumine, né, a todos que estão envolvidos e que têm a responsabilidade e a decisão, né, dessa situação. Muito obrigada. Quer pedir uma parte? Tá bem. Muito obrigada, presidente. Declaração de